Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um exame muito importante no departamento de emergência, que é o eletrocardiograma, né? Eu trouxe aqui 10 exemplos para a gente ver quão importante é esse exame e como que literalmente ele salva vidas. Todos esses exemplos, se você fizer tudo direitinho, souber interpretar o eletrocardiograma, você vai estar salvando vidas, tá? Então vamos lá. O primeiro casinho que eu trouxe aqui é um homem de 53 anos que chega no pronto-socorro com fraqueza generalizada e mal-estar inespecífico. Quando você vê, esse é o eletrocardiograma dele. O que a gente consegue ver aqui de interessante? Primeiro, eu gosto de seguir uma sequência que é da onda P, né, o QRS e onda T. Cada um pode ter a sua sequência para analisar um eletrocardiograma. O importante é que você tenha uma sequência e não deixe passar nada, nem comer nenhuma bola, né? Então, primeiro, eu gosto de olhar a onda P, né? Se a gente vê nesse eletrocardiograma, a gente consegue ver a onda P? E aparentemente não, né? A gente não vê onda P aqui, pelo menos eu não consigo ver, ou ela está muito, muito, muito pequena, muito achatada, eu não consigo ver. Então, aparentemente, nesse eletrocardiograma, a gente não tem uma onda P, certo? Outra coisa que chama bastante atenção aqui, o que é? O QRS está largado, né? Lembrando que o valor normal da duração do QRS são 3 quadradinhos, ou 120 milissegundos, né? E aqui a gente vê que está muito maior do que 3 quadradinhos ou 120 milissegundos, ou seja, o QRS está largado, né? Então a gente tem, além de uma ausência de onda P, um alargamento do QRS. E por último, e aí quem já conhece esse eletrocardiograma, a coisa que mais chama atenção é isso, a gente tem uma onda T apiculada, que seria essa onda T simétrica, né? Se você for ver, ela tem o mesmo tamanho, se dividir ela no meio, a gente vê o mesmo tamanho de onda T para a direita ou para a esquerda. Ou seja, a gente pode dizer que é uma onda T apiculada. Se a gente tem um eletrocardiograma com ausência de onda P, alargamento do QRS e onda T apiculada, basicamente a gente tem um diagnóstico de hipercalemia, né? Você viu um paciente com sintomatologia característica e esse eletrocardiograma, a gente está autorizado a tratar a hipercalemia, que seria com gluconato de cálcio e as medidas para diminuir o potássio, que não é o objetivo dessa aula, mas que a gente, pelo eletrocardiograma, consegue identificar essa condição que é bastante ameaçadora à vida, certo? Vamos para o segundo caso aqui. Uma mulher de 47 anos com episódios de crise convulsiva em casa. Se a gente for ver o eletrocardiograma, e aqui é um exemplo que sempre vale a pena fazer um eletrocardiograma, não importa qual a queixa do paciente, no caso, síndrome convulsiva. E o que a gente vê no eletrocardiograma dela aqui? Primeiro, a gente consegue ver onda P, nesse traçado aqui em D2, eu não vejo onda P também, né? Ou, mais do que isso, talvez tenha onda P, só que a onda T está tão alargada que ela está encavalando a onda P. Né? Então, aqui, por exemplo, essa onda a gente não consegue diferenciar se é uma onda T, se é uma onda P ou se é a junção das duas. Né? Então, por aqui a gente já consegue ver que tem um alargamento do intervalo QT, né, nesse eletrocardiograma. Outra coisa interessante que a gente consegue ver aqui, o que é? De novo, o QRS é alargado também. Lembrando que o normal é 120 milissegundos, 3 quadradinhos, aqui está muito maior do que isso. Então, a gente tem um alargamento do QRS e um alargamento do intervalo QT. E, por último, se a gente olhar aqui em AVR, a gente consegue ver esse padrão um pouco diferente, que seria o quê? Essas ondas R, que a gente vai chamar de R', né, um pouco mais pronunciadas, ou seja, uma onda R' em AVR maior do que 3 milímetros, né? Ou seja, uma onda positiva em AVR maior do que 3 milímetros. Isso daqui, se a gente for analisar um alargamento do intervalo QT, um alargamento do QRS e a presença dessas ondas R' em AVR, com mais de 3 milímetros, a gente tem basicamente o diagnóstico de intoxicação por tricíclico, que também é uma condição muito grave, que também dá alterações tanto neurológicas quanto cardíacas, e que pelo eletrocardiograma a gente pode suspeitar muito antes de qualquer outro dado da história ou alguma coisa que faça a gente pensar isso. Então, aqui mais um exemplo que o eletrocardiograma vai ser bastante útil para a gente no pronto-socorro, beleza? Terceiro casinho, um homem de 33 anos que se apresenta com febre e dor torácica há 3 dias. Se a gente olhar o eletrocardiograma dele, é esse daqui, né?
que a gente consegue ver de interessante nesse eletrocardiograma? Primeiro, né, a gente consegue ver que ele está taquicárdico, né? Uma taquicardia sinusal. Isso daí também é um achado de eletrocardiograma que a gente tem que levar em consideração, né? Antes de ver onda P, QRST, é sempre bom ver a frequência cardíaca antes e ver se ele está bradicárdico ou taquicárdico. No caso aqui, uma taquicardia sinusal. Além disso, a gente consegue olhar como um todo que ele não tem o complexo QRS muito aumentado, né? Não tem um complexo QRS muito proeminente, é um QRS de baixa amplitude, né? Isso em todas as derivações a gente consegue ver por esse eletrocardiograma. E por último, o mais interessante, o que é? Se a gente olhar com mais atenção aqui em D2, a gente vai ver um QRS pequenininho, um grandão, um pequenininho, um grandão, e isso vai se alternando sucessivamente. A gente vai chamar isso daqui de alternância elétrica, né? Isso daqui, por que acontece? Se a gente vê um exemplo de ecocardiograma desse paciente, a gente vai ver que o coração vai estar nadando dentro de um derrame pericárdico muito importante, e esse movimento dele para lá e para cá que dá essa alternância elétrica no eletrocardiograma. Então aqui a gente tem uma taquicardia sinusal, baixa amplitude e alternância elétrica, que é característico patognomônico de tamponamento cardíaco, né? Também pelo eletrocardiograma, às vezes muito antes do ecocardiograma, a gente pode fazer esse diagnóstico e saber que trata-se de uma condição séria e tomar as medidas para isso, né? Perfeito. Quarto caso, uma mulher de 45 anos que foi encontrada desacordada em casa. Esse daqui é o eletrocardiograma dela. O que a gente consegue ver que mais chama atenção aqui? De novo, vamos passar todas aquelas fases que eu falei. Se a gente for ver, existe onda P, toda onda P é sucedida por um QRS, então ritmo sinusal, mas isso não é o foco agora nesse eletrocardiograma. O que a gente consegue ver que chama mais atenção? São essas ondas T invertidas, né, em derivações precordiais e ondas T bem profundas, né? A gente vai chamar isso daqui de onda T hiperaguda. Essa condição se dá em muitas doenças do departamento de emergência e tem a ver com a liberação adrenérgica, né? Qualquer doença que tem um estímulo adrenérgico muito alto pode dar essa alteração que a gente chama de onda T hiperaguda. Nesse caso, era uma mulher encontrada desacordada em casa, né? O exame em seguida ao eletrocardiograma foi uma tomografia, e na tomografia a gente conseguiu ver essa hemorragia subaracnoide, uma HSA Fischer 4, né, bastante grave, que levou a esse quadro. E pelo eletrocardiograma a gente conseguiu diferenciar. Cuidado para não fazer o eletrocardiograma e achar que ela tem algum problema cardíaco por causa dessas ondas T, né, que é muito frequente, mas sim, essas ondas T hiperagudas são consequência de um problema neurológico por trás, né? Então, daí, mais um exemplo que o eletrocardiograma pode ser útil, não só para diagnosticar doenças cardiológicas também, né? Então, aqui a gente tem o diagnóstico de AVC hemorrágico. Outro casinho, um homem de 30 anos com episódio de síncope sem pródromo em casa, né? A famosa síncope desliga-liga. Se a gente for fazer o eletrocardiograma dele, a gente viu esse eletrocardiograma. Aqui, de novo, a gente não vai analisar tudo do começo, mas o paciente tem onda P, né? É um ritmo sinusal, toda onda P é seguida no complexo QRS, está numa orientação adequada, né? Mas o que chama mais atenção aqui, se a gente olhar para V1, principalmente, é esse padrão também de repolarização, né? Se a gente for ver, depois do complexo QRS, é uma onda T invertida e a gente tem uma elevação do ponto J, que é aquele mesmo ponto que se eleva no infarto agudo do miocárdio, né? O que vem antes do intervalo QT, ST, perdão. Então, se a gente for ver aqui, em V1 a gente tem uma elevação do ponto J e esse padrão esquisito, depois do QRS até onda T, que lembra até uma barbatana de um tubarão, né? Que também é outro sinal conhecido. O que a gente consegue ver aqui? Além disso, uma onda T invertida, que a gente já falou. Então, se a gente for ver nesse eletrocardiograma, a gente tem um padrão de BRD, né? A gente tem uma elevação do ponto J, a gente tem uma inversão de onda T, isso daqui tem que acender o alerta, tem que suscitar a suspeita clínica da famosa síndrome de Brugada, né? Que é condizente com a queixa do paciente, que ele teve uma síncope padrão desliga-liga, que é uma síncope
que preocupa do ponto de vista cardiológico, né? Perfeito? Outro casinho aqui, um homem de 29 anos com queixas de palpitações frequentes. Se a gente for ver aqui o eletrocardiograma dele, de novo, o que a gente vai ver de mais interessante? Primeiro, vamos fazer um exercício aqui de tentar identificar para onde que está o eixo do eletrocardiograma, no eixo de despolarização dos ventrículos desse paciente. Então, o que a gente faz? Primeiro, olha para D1. Se a gente olhar para D1, a gente vai ver que D1 tem um complexo QRS mais negativo do que positivo, perfeito? Então, D1 negativo. Se a gente olhar para AVF em seguida, a gente vai ver que o complexo é mais positivo, né? Muito mais positivo do que negativo. Então, a gente tem o complexo QRS negativo em D1 e positivo em AVF. Se a gente olhar aqui na rosa dos ventos, a famosa rosa dos ventos do eletrocardiograma, a gente vai situar esse eixo, né, negativo em D1 e positivo em AVF, mais ou menos aqui, né? Nessa região aqui, nesse quadradinho azul. Ou seja, se a gente for traçar um vetor para onde está o eixo desviado para a direita e para frente, certo? Essa é uma alteração. Outra alteração que a gente consegue ver aqui também é, de novo, a famosa inversão de onda T em derivações precordiais, que às vezes pode não ser nada, ou pode significar muita coisa, como nesse caso. E, por último, e aqui o mais difícil de perceber, e o mais patognomônico, seria essas ondinhas depois do QRS, que a gente vai chamar de ondas epsilon. Se vocês verem, tem onda P, a gente tem onda P aqui, tem o complexo QRS, e tem essa ondinha depois do QRS e antes da onda T, que a gente vai chamar de ondas epsilon. Esse padrão é típico de uma doença que a gente chama de cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Então, é importante olhar com atenção o eletrocardiograma de pacientes que se apresentam no pronto-socorro com essa queixa, por exemplo, palpitações, síncopes, né, porque é uma doença que, se diagnosticada precocemente, a gente consegue fazer bastante coisa. Qual que é o perigo dessa doença? Ela desenvolver, no caso do paciente, desenvolver uma taquicardia ventricular, né, uma parada cardíaca com uma taquicardia ventricular, nesse caso, né? E supondo que esse paciente tenha apresentado uma taquicardia ventricular e chegasse no pronto-socorro com esse eletrocardiograma, daria para desconfiar de uma cardiomiopatia arritmogênica do VD? Sim. Como que a gente vai fazer isso? Tentando identificar da onde que vem essa taquicardia ventricular, em que região do ventrículo que ela está vindo. E como que a gente consegue fazer isso? Primeiro, a gente vai pegar aqui o eletrocardiograma de uma taquicardia ventricular, que todo mundo já conhece. A gente vai olhar inicialmente para V1. Por que para V1? V1, se a gente olhar aqui nessa foto, já falei antes, vou repetir, ele fica bem de frente para o ventrículo direito, né? Então, aqui, a gente consegue ter bem essa noção espacial. Ele fica bem de frente para o ventrículo direito. Então, tudo que tiver positivo em V1 vai estar chegando no ventrículo direito. Tudo que tiver negativo em V1 vai estar saindo do ventrículo direito. Se a gente olhar de novo aqui para o eletrocardiograma do paciente, a gente vê que os complexos QRS aqui, né, as ondas da taquicardia ventricular, estão mais negativas, ou seja, nesse caso, a gente consegue ver que o estímulo está saindo de V1, está negativo em V1, está saindo de V1, ou seja, ele está saindo do ventrículo direito. É daí que está surgindo o estímulo para taquicardia ventricular. Outra coisa, agora resta a gente saber, será que ele está saindo do ventrículo direito, mas de baixo para cima ou de cima para baixo? Como que a gente faz para responder essa pergunta? Olha para AVF. Se a gente pegar aqui a VF, que fica bem embaixo, né, fica na parte inferior lá das derivações, a gente vai ver que ele está positivo, está apontando para cima, né? Ou seja, está chegando em AVF o estímulo. Se ele está chegando em AVF, ele está saindo de cima para baixo, que é onde fica o AVF. Ou seja, o estímulo está saindo de uma região do ventrículo direito, de uma região mais superior do ventrículo direito. Essa região a gente chama de via de saída do ventrículo direito. E é uma origem de taquicardia ventricular muito comum na cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito. Então, isso daí é um eletrocardiograma também legal da gente discutir, para você analisar além de uma taquicardia ventricular, da onde que ela está vindo e fazer uma inferência, uma hipótese de qual que é a doença por trás que levou
esse quadro no paciente, perfeito? Outro casinho aqui, uma mulher de 48 anos agora com uma tentativa de suicídio há 2 horas. Ela tomou uma caixa de escitalopram. Se a gente olhar aqui no eletrocardiograma, a princípio a gente tende a falar que é um eletrocardiograma normal, né? A gente vai ver onda P, vai ver que é um ritmo sinusal, o QRS não parece estar largado, não tem nenhuma outra alteração aparente. Mas, se a gente olhar com mais atenção aqui em D2, a gente vê que a onda T está quase chegando perto do segundo QRS aqui, né? Ou seja, se a gente pegar o primeiro QRS e o segundo QRS traçar uma linha, né, e essa linha dividir no meio, a gente vê que a onda T cruza essa linha, ou seja, isso não é normal, né? E se a gente for calcular mesmo, a gente vai ver que tem um alargamento do intervalo QT, né? No caso aqui, 583 milissegundos, né? Um pouco alargado. Então, esse é um eletro típico de alargamento do intervalo QT, que é sempre bom a gente calcular também, para não comer bola na maioria dos casos, tá bom? Qual que é o problema do intervalo QT aumentado? É isso daqui. Ele pode degenerar para uma taquicardia ventricular polimórfica, que a gente chama de torsade de Pointes, né? Que é uma taquicardia típica. No caso aqui, tem esse nome porque parece que foi invertido, os dois lados da fita de eletrocardiograma foi invertida. Então, o QRS uma hora aponta para cima, outra hora aponta para baixo, ele fica alternando assim. Então, esse é um eletrocardiograma típico de torsade de Pointes, que ocorre em decorrência do alargamento do intervalo QT. Perfeito? Outro casinho, e agora o último. Um homem de 63 anos que chega no pronto-socorro com uma dor torácica anginosa a 1 hora. Uma dor torácica em aperto, de forte intensidade, associada a outros sintomas como náusea, sudorese, e ele chega para vocês com esse eletrocardiograma. A princípio, de novo, a gente tende a falar que é um eletrocardiograma normal, né? A gente olha aqui, parece que aparentemente está ritmo sinusal, né? Não tem nenhuma outra alteração do QRS, e, enfim, nada que chama atenção. Agora, se a gente olhar com mais atenção para V1 e V2, a gente vai ver esse padrão esquisito entre o intervalo, entre o complexo QRS, perdão, e onda T, né? Que é um padrão que ele primeiro sobe e depois desce, que a gente chama de plus-minus, né? Tem uma parte positiva e uma parte negativa. Isso daqui é o que a gente chama de síndrome de Wellens, no caso tipo 1. Né? A síndrome de Wellens tipo 1 tem esse padrão de intervalo QT, que fica mais positivo, e depois mais negativo, que a gente chama de plus-minus. E tem também a síndrome de Wellens tipo 2, onde a gente só vê uma onda T simétrica, profunda, semelhante àquela onda T hiperaguda que a gente falou. Né? E por que é interessante tentar identificar esse padrão, principalmente no eletrocardiograma de pacientes que chegam com dor torácica no pronto-socorro? Porque esse tipo de padrão eletrocardiográfico mostrou estar correlacionado à oclusão arterial, principalmente da artéria descendente anterior, ou seja, é um infarto, né? Só que um infarto com supra, que a gente não conseguiu ver o supra. Então, diante de um paciente com uma dor típica e um eletrocardiograma como esse, a gente tem que tratar como se fosse um eletrocardiograma com supra, mandar para hemodinâmica, enfim, e fazer as coisas que devem ser feitas, tá bom? Acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aulinha rápida de eletrocardiogramas e coloquem isso em prática aí no dia a dia de vocês. Obrigado e até a próxima.